vezes poder nos reunirmos e trocarmos, Senhor Deus, bastante informações. A nossa felicidade é porque o Senhor habita em nosso meio. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos ao despertar. A tua misericórdia realmente são coisas que fazem com que o pecado não venha nos consumirmos. Amém. E aqui estamos mais uma vez, nos colocamos a nossa vida, a nossa alegria em tuas mãos, para que nós possamos ser completos. Por favor, ó Deus, não nos deixa sozinhos neste mundo. E sempre, Senhor Deus, se possível, manda algum sinal, ó Deus, da tua existência, do teu cuidado que tu tem por cada um de nós. Que a nossa fé venha cada vez mais aumentar. Amém. E nós possamos sentir verdadeiramente, ó Deus, que nós pertencemos a ti, Senhor Deus, e não esse mundo perverso. Portanto, ó Deus, nos prepara, Senhor Deus, para aquele encontro maravilhoso, onde só a felicidade irá existir por toda a eternidade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, já é 5h07 já. Cadê nós? Vem aqui, tá na tela do Twitter. Olá, bom dia. Eu me chamo Alice e sou da Regional Cupira. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreva agora com teu sangue o meu final feliz. Que eu sou à espera de um escritor, juntando os versos tão vazios, formando uma história de amor. Eu não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreva agora com teu sangue o meu final feliz. Pra que o mundo leia teu amor em mim, em poesia possam ver o teu
Amém. Bem, para aqueles que mandaram seus pedidos de oração, a gente vai pedir para que o Flávio faça a leitura agora. Bom dia a todos, vamos ao nosso pedido de oração de hoje. Nosso amigo Robinho, da Regional de Guarulhos, pede oração pela Dama Zélia, os membros da Regional de Guarulhos e todos os participantes das 40 dias de oração do MCA. A Norma Torres pede para que orem por um primo que fez uma cirurgia de emergência ontem, pela Regional de Oração da Terra, pelos projetos que eles têm, pela família, em especial pelo seu esposo. O Ronaldo dá um bom dia a todos, o Samuca dá um bom dia aos irmãos, pede oração para ele e para toda a Regional de Felisburgo, em Minas Gerais, e manda um abraço para todos nós. A Lene dá um bom dia a todos, nosso amigo Brucutu lá de Pernambuco dá um bom dia a todos e pede que Deus nos abençoe nesse dia. O Paulo José pede oração pela proteção na viagem até o Nordeste, que ele vai fazer com o Marcelinho e com o Gleidson. O Moab dá um bom dia, Deus seja louvado, ele pede oração pela Regional de Iguatu, no Ceará, e toda a liderança. Nosso amigo Torres agradece a Deus por nossas madrugadas vencidas até aqui, agradece pelas melhoras da Marli, que está se recuperando bem, e continua pedindo pela saúde do Wilson, por toda a família MCA, especialmente a Regional de São Paulo, e agradece por todo o cuidado de Deus que ele teve na viagem. O Carvalho lá de Léus dá um bom dia a todos. Ele pede para que a gente se una a ele em orações sobre os planos para o MCA da Bahia em 2022. Eles querem começar a fazer as feiras de saúde que o MCA tem feito por todo o Brasil. O Gustavo Pereira, ele pede para que orem pela salvação de toda a família dele, né? A família Pereira, Rodrigues, Summer Leite, Neumann, Tomite, Laendre, Pinheiro e Bridó. A Aline pede para que continue orando por alguns problemas que precisam ser resolvidos na vida dela, que Deus coloque a sua grandiosa mão e tudo seja feito para a honra e glória de nosso Deus. O nosso amigo Naldo, lá de Tremembé, pede oração pelos filhos. O Pita pede oração por todos os irmãos do MCA, também pela família e pelo término das 40 madrugadas. Ele pede pelo ano novo que vem vindo, que Deus cuide de todos nós. Gustavo Pereira pede crescimento de almas para Jesus, também na Regional de Prototone, Minas Gerais, principalmente o bairro São Jacinto. A Dalva Neves dá um bom dia, pede oração pela mãe, saúde, está muito doente, que o Senhor não nos desampare e supra com alimento diário. A Gina dá um bom dia a todos, agradece a Deus por ter cuidado da família dela, agradece pelos 40 dias de oração e continua pedindo em favor da amiga Emilene, que está internada já há quase um mês, e pede também que orem pela recuperação do Moisés. O Sérgio Lopes pede oração pela Erecema e pelo irmão Fabrício. O Edson dá um bom dia aos irmãos do MCA. O Almir pede oração pelas filhas e pela família dele. Eu peço oração pela família, pelos membros do MCA, por todos nós e por todos os projetos que estão vindos aí em 22. E assim encerramos o pedido de oração de hoje, Peter. Obrigado, Flávio. Deus abençoe você que mandou o pedido. Tem algum visitante aqui no meio da gente aqui? Deixa eu ver se eu vejo algum visitante. Parece que eu vi um Américo. Cadê? Não sei se ele está aqui ainda. Américo, bom dia. Américo é da Regional de Guarulhos. Da Regional de Guarulhos. Bom dia, Américo. Se tem mais algum visitante. Lá, ó, tá lá o Bruno. Bruno, bom dia. E o Brucutu, bom dia. Tamo junto, Bruno. Hoje tem uma história para você, hein? Deixa eu ver se tem mais algum visitante aqui. Agora, nesse momento, a gente vai entrar... Bom dia, Carvalho. A gente vai entrar agora naquele período de oração. Esses dias de oração, de falar com Jesus, de pedir bênção, de falar, Senhor Jesus, toma conta. E que Deus nos abençoe aqui nesse momento. Eu vou pedir os 2 minutos de oração, você faz essa oração, você fala com o Papai do Céu, intercede, fala com ele quer falar com a gente. Aí depois eu vou pedir para o pastor Gabriel fazer a oração. Tá bom, pastor? Beleza. Vamos lá. Então vamos lá, então. Ora.
Querido bom Deus, Pai de amor, de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez por mais uma madrugada, estarmos juntos para ouvir a tua voz, para falarmos contigo, na certeza de que o Senhor nos escuta, que o Senhor escuta as nossas súplicas, também escuta os nossos agradecimentos. E, ó Pai, aqui foram expressos alguns pedidos de oração. Que o Senhor venha estar com a vida de cada um aqui que fez os pedidos de forma individual. Também, ó Pai, foram pedidos de intercessão, pedidos de saúde, em prol da família, Senhor, e dessa grande família do MCA. Pai querido, que o Senhor atenda conforme o teu querer, a tua vontade, e que tudo venha a ser para honrar o teu nome. Nós pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Eu estou aqui, me chamo Irmã Maria Lino. Eu estou aqui para contar meu testemunho que Deus fez na minha vida. Eu sofri um acidente em 2019, no dia 11 de janeiro. Eu peguei uma carona com meu filho nesse dia. Meu filho apareceu lá em casa e eu peguei a carona com ele. E foi rápido, tudo muito rápido. E aí, em poucos minutos, aconteceu um acidente comigo e ele. Infelizmente, foi assim, o meu foi grave, muito grave. Ele não, ele fraturou o dedo, mas com a carreta truncada de pedra grande, e ela me rasgou, né? Quebrou aqui meu ombro, me rasgou, e eu fiquei no chão 5 minutos e depois fui socorrida. Aí depois eu fui para o hospital para restauração. Fiz cirurgia, fiz as 5 cirurgias. Mas o médico queria amputar meu braço. Eu só sei dizer, gente, que eu sou um milagre do Senhor. Porque o médico queria amputar meu braço, e quando ele beliscava assim a cirurgia, meu braço, eu reclamava de, doutor, tá doendo, e isso é muito bom. E graças a Deus, aí ele não amputou meu braço, e eu, estou aqui contando para vocês o testemunho que Deus fez. Tive uma parada lá, depois da cirurgia, mas para a honra e a glória de Deus, estou aqui. E para vocês verem, o que é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Quando eu estava ali no chão, as pessoas diziam assim, ela vai, mas não volta. Mas aí Deus entra nessa história. Porque Deus é o dono do milagre, da cura, e quando Ele quer, Ele faz. Então, graças a Deus eu agradeço, porque eu estou com meu braço aqui, ó. Meu braço só vinha até aqui. Mas hoje meu braço chega até aqui. Para a honra e a glória de Deus, né? E só eu estar viva, contando esse testemunho que Deus fez na minha vida. E tudo lá no hospital foi uma bênção, gente. Deus cuidou realmente de mim. Deus estava lá em todo momento comigo, em toda hora. E assim, eu fiz cirurgia plástica, eu não corri atrás de nada na minha família. Foi tudo lá. As enfermeiras cuidavam de mim e elas arrumavam para mim. E assim, eu vi o agir de Deus, né? Porque ela dizia assim, eu vou arrumar para você uma cirurgia plástica, vai ser seu presente de aniversário. Eu estava com isso aqui tudo aberto, com uma ferida enorme, não me sarar nem tão cedo. E também eu botei aquele pino aqui, meu braço estava fraturado, meu ombro, e estava quebrado assim, né? Fraturado. Aí, um pouco eles disseram que eu ia para casa com esses pinos, não ia tirar nem tão cedo. Eu só passei um mês com esses pinos. Depois de um mês, começou a sair sozinho. E eu comecei a sentir dor. Aí ele mandou tirar raio-x, eu fui lá com o raio-x. Quando ele olhou, ele disse, já pode tirar. E eu fiquei muito feliz. Como Deus é lindo, né? Ele age na nossa vida. E é muito bom seguir esse Deus. E muitas pessoas perguntam para mim assim, você está afastada? Eu digo, não, nunca estive afastada. Sempre eu estava
sempre eu estava na obra do Senhor, trabalhando. E graças a Deus que a gente nunca está livre dessas coisas. Isso nos acontece com a gente, porque nós vivemos neste mundo. E a gente não está livre disso. Que Deus abençoe vocês. Eu e meu filho, nós estamos bem hoje. Ele só fraturou o dedinho, o pior foi comigo, mas eu estou aqui contando o milagre que Deus fez na minha vida. Isso é muito bom em contar para vocês, para que esse testemunho seja uma bênção e que Deus venha atuar na vida de cada um de vocês também. Deus abençoe. Amém. Irmã Maria, ela está aqui hoje? Amém, tô sim. Ela e Cícero, bom dia. Tá escuro, mas estamos aqui. Deus abençoe vocês, viu? A senhora, a vida da senhora. Nossa vida é um milagre, né, irmã? Mas quando a gente parece que a gente anda no vale da sombra da morte, parece que a gente vive de fato, aí fala assim, não, nossa vida de fato é um milagre por Deus, né? E eu não desisti, não. Ainda eu ando de moto e não tenho trauma, não tenho nada. Isso é mulher guerreira. Ô, Cícero, você toma conta dessa mulher que ela vai pilotar e vai deixar a senhora na garupa ainda, viu, Cícero? Verdade. Bem, irmãos, preciso contar uma história para vocês. O pastor está aqui já, será, pastor? Então, Pita, o pastor de madrugada me mandou mensagem e ele passou mal, precisou tomar umas medicações e aí não vai poder. Eu vou estar substituindo ele. Tá, João. Vamos só contar a história, tá, pastor? Tá, então, como a gente promessa é dívida, eu prometi ali para Bruno que a gente ia contar uma história. Então, antes de ontem, a gente estava junto ali e tal, eu falei, Bruno, vou contar uma história. E hoje eu vou contar uma história, Bruno. Bruno, você sabe que tem coisas que acontecem em nossa vida, a gente não tem a mínima noção de como Deus trabalha em nossa vida. E acontecem coisas na nossa vida que a gente fala assim, ó, puxa vida, mas por que isso? Por que aquilo? E Deus faz assim? E Deus, ele enxerga lá na frente. E nós temos nossa visão muito limitada. A gente tem uma visão muito nebulosa do futuro, né? A gente não sabe por que as coisas acontecem, as decisões que nós tomamos. Se a gente tivesse igual daquele desenho, né? Aquela bola de cristal, né? Aquela bola redonda, por exemplo, mostra o futuro, mas não é assim. O cristão, a gente confia, a gente acredita, a gente tem fé. Confiança e fé são coisas diferentes. A fé, tem gente que tem fé em coisas erradas, mas tem fé. Acredita que aquilo vai acontecer, ou acredita naquele amuleto, ou acredita naquela calça, né? Igual o jogador de futebol, lá tem um técnico que tem uma calça, que ele acredita que toda vez que ele coloca aquela calça, ele ganha o jogo, o outro leva um amuleto. Tem gente que tem muita fé em coisas erradas, mas confiança diferente. Confiança é aquela que você está passando aquela tribulação, aquele momento ruim, e você confiar em Deus, que acreditar que aquilo ali é diferente. Eu e o D'Agostinho, ali nos abutres, ali, a gente estava lá, e tinha um ringue, eu levei meu filho, e eu botei assim, estava o D'Agostinho do lado, meu filhinho, eu botei ele em cima do ringue. Aí ele ficou assim, ele pegou na corda e tal, aí eu falei para ele, pula para mim. Lembra disso, D'Agostinho? Lembra, né? Eu falei assim, ó. Falei, pula aqui pro pai. Ele falou, vai um pouquinho mais longe. Eu falei, então, agora tá bom, agora você pode pular agora. E ele veio, ele pulou, e ele sabia que eu ia segurar ele. Se precisar, porque a gente confia no pai. E confiança é uma coisa que a gente se adquire, é o dia a dia, e fé e confiança são coisas diferentes. Parece que são até sinônimos, né? Eu tenho fé que vai acontecer isso, tenho fé que vai acontecer. Mas a confiança, né, no momento da tribulação, naquele momento ruim da vida, a gente fala assim, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Diz que tinha um homem que todo dia que ele ia trabalhar, ele viajava de trem. Então ele pegava o trem e saía para viajar. E ele ficava pensando, ele falava assim, puxa vida, eu posso muitas vezes fazer alguma coisa, o que será que eu posso fazer esse tempo? Vou ler um livro, vou ler alguma coisa?
Aí ele, um dia chegou um homem do lado dele, sentou do lado dele, abriu a Bíblia, olhou a Bíblia assim, e falou assim: amigo, posso fazer uma leitura da Bíblia para você? Aquele homem falou assim: ó, claro. E ele sentou ali, ele começou a ler a Bíblia, ler, fez ali, fechou, explicou alguma coisa. Falei: posso fazer uma oração? O homem falou: pode. E ele fez uma oração, aí ele desceu naquela estação e foi embora. E aquele homem falou assim: ó, já sei o que fazer. Eu achei muito lindo isso. Ah, já sei. Então ele comprou uma Bíblia, ele começou a estudar e começou ali a falar para os outros. E logo, logo aquele homem ficou conhecido como o pregador do trem. Esse ficou o nome dele. Todo dia de manhã ele lia a Bíblia, ele levantava, ele estudava, e ele ia no trem, que ele ia ali ocioso, já não estava mais ocioso, ele ficava preocupado com as pessoas e começava a falar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Só que, um certo tempo, ele estava lá no trem, começou a falar, um homem falou assim: ó, amigo, eu não aguento mais ver você falar sobre esse Jesus. Eu não aguento mais, todo dia você vem aqui, você lê esse livro, eu quero dormir um pouco, e você não deixa. Amanhã, se você vier aqui com essa história da Bíblia, essa história de Jesus, você vai ver o que eu vou fazer para você. E aquele homem, parece que tem certas pessoas que conseguem mexer lá dentro da gente, sabe? E disse que esse pregador do trem ficou triste, mas foi embora para casa. E aí ele estava lendo a Bíblia e ele teve uma ideia. Falou: ah, simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar do trem mais cedo. Ué, ele não vai estar lá, eu falo da Bíblia e ele não vai. Tranquilo. Diz que ele se preparou, fez a leitura da Bíblia, fez a oração, Papai do Céu, Senhor Jesus, toma conta, abençoe as pessoas e tal. Fez todos os seus planos que ele fazia, só que ele entrou no trem mais cedo. A hora que ele entrou no trem mais cedo, que ele passou a mão ali na Bíblia dele ali, ele passou a mão na Bíblia ali, ele falou assim: ó, queridos amigos e irmãos, adivinha quem estava dentro do trem? O homem. Ele falou: mas, eu peguei o trem mais cedo para não escutar você falar e você vem aqui, você quer ver uma coisa? Diz que aquele homem passou a mão na Bíblia e jogou a Bíblia dele pela janela. Diz que aquele pregador do trem ficou tão triste, mas tão triste, que ele deixou de ser pregador do trem, parou. E aí aconteceu uma coisa com ele que talvez aconteça com muitas pessoas que nós conhecemos. Ele deixou de gostar de Jesus. E as pessoas vinham falar para ele de Deus, ele falou: não esquenta não, esse negócio de Deus eu acho que não existe. Porque se existisse, na cabeça dele, ele não ia deixar aquele homem fazer aquilo, aquela vergonha. Era a palavra de Deus, que todo dia ele orava. Diz a história que o pregador do trem deixou de ser pregador do trem. Deixou também de trabalhar. As coisas da vida dele não começou a dar certo. E aquele antigo pregador do trem começou a ser andarilho. De tanto que as coisas da vida dele não começou a dar certo. Nessa vida de peregrinação que ele estava vivendo, diz a história que muitas vezes pessoas de Deus vinham falar com ele: tá vendo? Ele fala assim: não, eu não quero ouvir falar sobre isso, não. Era a opção da vida dele. Mas diz também a mesma história que certa manhã, quando ele acordou, ele olhou assim numa praça, tinha um missionário pregando. E estava falando ali sobre as coisas de Deus e tal, mas eles já tinham visto muitos outros missionários, mas tinha alguma coisa diferente nesse aí. E ele levantou, cheirando ruim, ficou prestando atenção, alguma coisa chamou a atenção dele. E aquele missionário falava para toda aquela multidão que estava ali, falava assim: que Deus é isso, que Deus é assim, Deus existe, que Deus tal. E ele contando porque a palavra, e falava o texto. E chegou o momento da pregação daquele missionário, que ele falou assim: e Deus é tão poderoso que Deus me salvou a minha vida. Eu sou prova de que Deus existe. E aquele antigo pregador do trem pensava com ele: não existe. Mas porque Deus me salvou, eu estava no vale da sombra da morte e Deus tirou. Irmãos, vou contar para você a minha história. Minha vida estava um furdúncio.
estava muito ruim, tudo dando errado, mulher, filho, estava tudo assim. E eu pensei em tirar minha vida. E naquela manhã eu levantei e eu ia tirar minha vida. E eu fui falando que eu ia tirar minha vida. Quando eu cheguei num lugar que eu nem sei qual que é, irmãos, eu falei assim, ó, agora, se Deus existe, Ele vai me salvar. Se não, e nisso vinha vindo um trem, a hora que eu fui pular na frente do trem, alguma coisa bateu em mim, e eu caí no chão, desmaiado. E o trem passou, a hora que eu abri os olhos, aqui, irmãos, o que eu achei aqui? Uma Bíblia bateu em mim. E eu tenho esse livro guardado até hoje. Eu não sei como, mas essa Bíblia... E quando ele viu a Bíblia, aquele antigo pregador do trem, adivinha de quem que era a Bíblia? Era dele. E ele reconheceu a Bíblia. E as pessoas ali foram embora, e aquilo ali começou a mexer com ele, e até que ele teve a oportunidade de falar com o missionário. Ele falou assim, missionário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pois não. Essa Bíblia do senhor tem um desenho assim, assim, assado em tal página. O missionário, tem sim, irmão, está aqui. Tem um texto lá que está bem surradinho, assim, de... o homem abriu a Bíblia. Está aqui, está assim também. A primeira página dela ainda tem. O homem abriu a Bíblia, tem. E está escrito tal nome. Ele falou, tá sim, é esse nome que está na Bíblia. Essa Bíblia era minha. E aquele missionário ficou espantado. Era sua. E naquele momento, aquele antigo pregador do trem entendeu que Deus estava usando ele para salvar a vida de uma pessoa. Embora ele não tinha entendido, naquele momento que ele estava passando, entrando naquele momento de aflição, Deus tinha usado ele para salvar a vida de uma pessoa. Sabe, Bruno, Brucutu, irmãos, Deus faz assim em nossa vida. Ele nos usa da forma que Ele acha melhor. Muitas vezes nós andamos por caminhos que a gente não tem muita essa noção do que fim que vai dar. Mas Deus é sábio demais. Deus nos usa que a gente não tem noção. E muitas vezes a gente se sente perdido, coloca em caminhos que Deus vai nos usar. Por isso que esses dias atrás, eu acho que foi o próprio Brucutu que falou, Deus escreve certos por linhas tortas. Não é uma frase bíblica, mas é uma frase que a gente consegue entender muito bem. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Bruno, nada é por acaso em nossa vida. O que é acaso em nossa vida, para Deus, não. O que a gente acha que a gente está passando, para Deus, não. Para Deus, não. Que Deus nos abençoe essa manhã. Peço desculpa, Senhor, por passar um pouco do tempo. Que Deus tome conta da gente. E que essa história possa estar dentro da gente. Falar assim, ó, Deus é Pai. Pastor Gabriel, com o senhor. Amém. Eu sempre costumo a dizer que, assim, nós somos a melhor ou pior propaganda que Deus, ele tem, né? E, assim, a única coisa que muita gente está lendo aí da Bíblia é sobre nossa vida, né? Como a gente está fora da igreja, né? Porque dentro da igreja, muitas vezes, nós somos de uma forma e fora de outra. E as pessoas estão lendo a Bíblia através da gente, de como a gente trata as pessoas, de como a gente é no comércio, e de como a gente é dentro de casa. Hoje o tema é um tema muito importante, é um tema no qual a gente tem passado esses dias aí, fazendo uma coisa que é de suma importância para a nossa vida, que é a oração. E a gente precisa manter-nos em comunhão com Deus constantemente. E isso para não cairmos na cilada, né, do inimigo. E existem 4 disciplinas
espirituais que nos tornam pessoas espirituais. As 4 são oração, meditação, estudo da palavra e o jejum. Esses 4 tornam uma pessoa espiritual. Essas 4 disciplinas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oração. A oração, ela é muito importante para a nossa vida porque é um contato que nós temos com Deus. E Romanos, capítulo 12, verso 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. A oração não é pedir coisas a Deus, mas pedir coisas para Deus. E assim a gente abre a Bíblia também em Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu costumo lembrar de um texto, quando se fala em oração, eu costumo lembrar de Tiago, capítulo 4, versículo 2. No finalzinho do versículo 2 diz assim: nada tendes porque não pedes. Então, muitas das vezes nós não temos as coisas, nós não temos o favor de Deus ali, porque a gente não pede, simplesmente. Mas aí vem o verso 3 de Tiago 4, que diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, algumas vezes, quando a gente pede mal. Orar não é desfiar o rosário sem fim diante de um Deus exigente, mas é conversar informalmente com Ele sobre tudo. É um conversar. Orar é bater um papo com Deus. Você liga para Ele e Ele abre como se fosse colegas. A gente se abre com Ele. De forma natural, a conversa gira sobre tudo: namoro, esportes, estudos, cultura, crise. Só não esqueça de que nesse diálogo, Deus é a parte mais importante. Sabe, queridos, muitas vezes a gente usa a oração de forma engessada. A gente usa para pedir. Às vezes dá um agradecimentozinho ali, mas a maioria das vezes é só para pedir. Imagine alguém falando com você, um amigo seu, mas só chega para você para pedir. Será que você vai... Como é que você vai pensar assim que é a sua relação com ele? Será que ele vai achar que você realmente é amigo dele? Ou está ali só para pedir? Oração não é usar Deus para realizar nossos objetivos, mas deixar que Ele nos use para realizar os dele. Está lá em Isaías 6, verso 8 e 9, diz assim, Isaías 6, versículos 8 e 9. Então, eu ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vai e diga a este povo. Oração é cura certa para a ansiedade. Quer ver? Tem um texto bíblico. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, né? Vencer a ansiedade com oração. A oração é o primeiro passo para vencer qualquer desafio. Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16, que diz assim: porém, o que se dizia a meu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Imagine que se Jesus que era ali o Filho de Deus, né? Ele precisou orar, precisou estar em comunhão constante com o Pai. Imagine nós precisamos também estar com Deus. Então, que a oração realmente venha a ser o primeiro passo para a gente vencer os desafios. Oração é um remédio para o descorajamento e a fraqueza. Lucas 18, verso 1 diz assim: disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós precisamos orar sempre, estar sempre em contato com Deus, com as coisas do alto. A oração é a melhor cura para os desejos das tentações. Lucas 22, verso 4 diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entres em tentação. E em Marcos 14, 38 diz: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E como somos fracos, né? Nós somos muito fracos e precisamos realmente estar em comunhão com Deus, né? Você vê que Jesus, ele, antes de passar pela tentação ali de Satanás, passar por aquela prova, ele, logo após o batismo, ele jejuou ali 40 dias e 40 noites. Ele teve ali um preparo espiritual. E nós também precisamos de um preparo espiritual para não cairmos nas tentações, nas ciladas de Satanás. Ore pela manhã antes da tentação levantar a cabeça. De manhã, lá em Salmos 5, versículo 3 e 4, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e comigo não subsiste o mal. Oração é um tempo para lembrar de quem Deus é e do que ele fez. Nesse trimestre, a gente estudou um pouquinho Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio. E por várias vezes a gente vê Deus falando para o povo: lembra-te, se lembra. Moisés falando para o povo: lembra do que o Senhor fez. Nós temos a tendência de esquecer o que Deus fez. Esquecer até o que ele fez pela nossa vida. O de tantos livramentos e provas que ele esteve conosco. Em Salmos 8, verso 3 e 4 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? O que é um homem? O que somos nós para que Deus se importe? Essa foi a indagação de Davi ali nos Salmos. Oração lembra você de quem? De que
quando está nervoso ou com medo, Deus não está. Lembre-se, né, que se você estiver nervoso ou com medo, recorra a Deus, corra com tudo para Deus. Isaías 26, verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós precisamos confiar em Deus nesses momentos de tensões da nossa vida. A oração deve ser um estilo de vida, não um evento. Muitas vezes a gente faz da oração um evento. Como eu falei no início, muitas vezes a gente age de forma engessada. E 1 Tessalonicenses 5, verso 16 a 18, diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Como a história de Pita ali. Deus, ele faz tudo de maneira certa. E tudo tem um propósito, né? E o propósito da oração não é ensinar a Deus. Ele sabe de tudo. E aqui em Mateus 6, versos 7 e 8, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, olha, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Então, antes que a gente peça, Deus, ele já sabe o que a gente precisa. É por isso que ele diz aqui, ó, não useis de vãs repetições. Então, peça a Deus, converse com Deus como um amigo. Essa é uma oração forte, é uma oração potente. É uma oração quando a gente abre o coração para Deus e a gente expressa os nossos sentimentos ali do que está passando. É como desabafar com um amigo, realmente, né? É falar com Deus. Oração deve ser baseada na palavra de Deus. E Atos, capítulo 4, verso 24 e 25, diz assim: ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: o soberano, ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Oração, ela libera o poder de Deus. Tiago 5, verso 16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, oração intercessória, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Foi logo após a oração de Jó que Deus agiu ali na vida de Jó e na vida daqueles que Jó intercedia. Né? Nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos levar ali os pedidos. Aqui, todos os dias, nós recebemos pedidos de oração. E, sabe, queridos, a gente precisa interceder pelos outros. Também precisa pedir, né, para que venhamos orar uns pelos outros. A oração alivia a sua carga. Isaías 40, verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, né? Essa é a oração. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que de joelhos, o crente, a pessoa é invencível. Você de joelho é invencível. Você de joelho mostra ali que nós temos
um Deus poderoso. E quando a gente se ajoelha e ora a Deus, não fica nenhum mal, nenhum anjo caído perto de nós. O Senhor honra a oração com fé. Caso você não saiba orar, diga isso a Deus. Comece de onde está. Se sabe, mas não tem vontade, diga também a Deus isso. Ele vai entender e ajudá-lo. Ou não diga nada, simplesmente pense nele. Pense em Deus. O importante é manter contato com Deus, estar ligado à videira. E dessa forma vai surgir frutos, vai surgir a cura. Então, mantenha-se com Deus constantemente. Esse é o meu apelo para nós nessa manhã, nessa madrugada. Embora esteja acabando aí, falta poucos dias para a gente encerrar as madrugadas, mas que, como o pastor ontem falou, que nós venhamos continuar, continuar individualmente ali em comunhão com Deus. E que esse momento aqui não seja um único seu com Deus, mas que esse seja o pontapé inicial para você estar com Deus e conhecendo mais a Deus, né? Que Deus nos abençoe. Pastor, obrigado pela mensagem da oração. A oração é importante. E você sabe, pastor, cada um tem um jeito de falar com Deus, né? Eu tenho certeza que Brucutu hoje não vai fazer a sua segunda jornada, né, Brucutu? Né, Carvalho? Não vai dar. Mas assim, ó quem tá do lado aí, ó. Entendeu? Hoje a jornada sua é diferente, Brucutu. Assim também aqueles que vão viajar. Hoje. Oi? Hoje não vai ter meu segundo momento com Deus, né? Vai ter, só que diferente, não daquele que você faz, né? É, diferente, é. Ô, Pito, ó tentar. Ô, Brígida! Ó quem tá do meu lado tá hoje. Eu sou muito dorminhoca. Até parece que você é mulher do Torres. Sabe que é a minha amada. Apresentar para meus amigos a minha amada. De cabelo curto, de tudo. Deus abençoe, Brígida. Bom dia. Obrigada, bom dia. O Torres, ela também é pernambucana? Não, ela nasceu em Mogi Mirim, estado de São Paulo, mas achou um pernambucano para a vida dela. É isso aí. Você foi buscar longe, meu amigo. Ô, amigo. Deus prepara as coisas. É a oração que o pastor Gabriel falou. Então, irmãos, bom dia, Brígida, bom dia, Torres. A oração é importante. E a gente está aqui justamente por causa de um motivo: oração, não é isso? 40 madrugadas é oração, de a gente estar orando, de falar com Jesus, de falar Senhor Jesus. E você vê quantas bênçãos nós temos, entendeu? Na realidade é isso mesmo, pastor. A oração, se a gente está no desespero, o que a gente faz? Ora. Se a gente está na alegria, o que a gente tem que fazer? Orar. Se a gente está mais ou menos, o que a gente tem que fazer? Orar. A primeira palestra que eu tive, assim, né, uma das primeiras palestras que eu tive dentro da igreja, pastor, foi com o pastor Luiz Gonçalves. E eu me lembro de um ditado dele, falou assim, ó, ele tem a voz grossa, a voz dele é bem imponente, né? Ele falou assim, ó, se você tem alguém aqui com problema, a gentarada levantou a mão, ele falou assim, ó, então faz o seguinte, faz igual eu faço, ele falou. Se o problema for pequeno, dá a mão para Jesus e pula o problema junto com Jesus. Mas se o problema for grande, dá a mão para Jesus e passa por baixo dele, entendeu? Foi isso que ele falou. Então, para você dar a mão para Jesus, só tem uma forma, é orando, é falando, né, pastor? Do jeito que o senhor falou, é falando com Deus, é de orar, de abrir o coração, é de pedir, ué, se a gente também não pedir para Deus também, a gente vai pedir para quem, né? Então, pede para Deus e fala com ele, e fala, Senhor, ó, meu irmão, porque na nossa oração a gente é egoísta, mas a oração por irmão a gente não é egoísta, não. A gente fala, derrama Deus. Se a gente for egoísta, Bom dia, pessoal. Vou estar saindo aí. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Paulão. Que Deus te abençoe. Bom dia, Paulão. Bom dia.
Então vamos fazer nossa oração antes que Paulo aí já saia. Paulo já foi orar sozinho, eu acho, lá. Vamos lá, vamos. Eu esqueci dessa oração. Vocês pegaram o ritmo aí da conversa aí. Vamos orar então ali, antes que Paulo aí já deita o cabelo dele ali na estrada ali. Tá cabeludo esse homem, rapaz. Vamos lá então lá. Então a última oração, o que a gente tem que fazer? Olha lá, D'Agostinho, mostra lá. Abraça, D'Agostinho. Eu quero ver pro tu abraçar o Bruno aí. Deixa eu ver como que vai ficar aí. Olha lá, meu irmão. Olha lá. Muito bem. Tá vendo, Peter, que nós não temos preconceito com essas coisas, meu amigo. Você esperou que isso não ia acontecer. Não foi, pastor Gabriel? Ô, Brígida, abraça esse homem aí, ó, que sempre a gente fala abraço. Hoje você vai abraçar lá, deixa eu ver. Aí, eita, nós. D'Agostinho, assim, o Terci já passou mão na Bíblia. O Danilo já escondeu a mulher debaixo da barba ali. Nós. Olha lá o Edinho. Ô, Edinho do céu, vou ficar com saudade disso, Edinho. Olha lá, a cara dela, pastor do céu, que felicidade essa menina. Essa menina esse sorriso traz alegria pra gente. Deus abençoe você, Edinho. Olha lá, o Paulo já passou mão na Bíblia, a Cláudia também já está ali em cima da Bíblia, o Gustavo também, o Almir, bom dia, Almir. Bom dia, já passou a mão na Cleide ali. Você está bem, Cleide? Bem, Deus abençoe ali, ó. O Cícero já abraçou ali a mulher, a irmã Maria já abraçou ali, ó. Já bateu ali na careca do Cícero e falou: esse aqui é meu. E vamos lá, então, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Olha lá, o Zig Zag já passou a mão na Bíblia. Olha lá, o Naldo. Ô, Naldo, cadê você? Ô, Naldo, você tá bem, meu irmão? Bom dia, Deus abençoe. Abraça ela. Urba, abraça o Naldo aí. Tô vendo ele. Olha lá, isso aí, Naldo. Naldo também é um milagre, pastor. Naldo, a gente foi fazer uma missão ali, ó. Ele foi entre o Vale da Sombra da Morte ali na operação ali que ele fez no coração, mas tá ali, ó, tá firme, tá junto com a gente, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. A Cleiciane, bom dia. A Gina, abraça o profeta. Almir. Isso, Almir. O William, abraça a Lloyd. William, deixa eu ver o que mais. A Aline, se abraça, minha amiga. A Norma Torres. A Norma confessou para mim que naquele momento de oração ela faz de joelho. Ela falou: Pita, eu faço de joelho. Eu falei: Norma, Deus abençoe você. O Reginaldo, a Jô, a Leia. Bom dia, Leia. Tudo bem com você? O Giba, abraça quem está do lado. Tá tudo bem. Tudo bem? Tem gente do seu lado aí, Leia? Não, estou só. Então se abraça, minha vida. Faz assim, ó, olha para mim aqui, ó. Se abraça, que a gente vai fazer a nossa última oração. Ian, o Gilmar, o Júnior, o Fábio de Léus, o Carvalho tá hoje aqui, Fábio. O Jó, Rosalina, o Edson e Rosana se abraçam também. O Valtuir abraça a esposa. Deixa eu ver quem mais. O Gustavo, o Carlos, a Cristina, o Júnior, o Almir. Eu acho que falei todos. A Claudinha. O Fredão, pô. Eu com o Fredão não falei para ele. Cadê a barba, Fredão? O que aconteceu com você? Abandonou isso? Virou homem agora? Não, virou mais. Né? Ô, Antônio, abraça. Ô, Neuza. Bom dia, Neuza. Abraço, pastor Adão. Isso. Moab. O Sérgio. O Robinho, meu amigo. Robinho, graças ao bom Deus, essas 40 madrugadas que a gente tem feito, tem uma influência gigantesca de Robinho. O Robinho que é o que faz ali os vídeos. Deus abençoe você, Robinho. Abraça. Dalva, eu vi que você passou também. A gente vai orar por você, minha irmã. E vamos fazer. O Flávio, Deus abençoe você. E vamos fazer nossa oração, tá? Vou pedir ali que o pastor ali faça oração para a gente. Se abracem, meus irmãos, porque eu não tenho dúvida que se por a misericórdia do Senhor Jesus, um dia a gente vai estar abraçado com ele na nuvem. E Deus nos abençoe, que a gente vai estar abraçado. Senhor amado. Faz a oração, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus de amor e misericórdia, nós te buscamos, Senhor, nesse momento ansiosamente, ó Pai, pela tua presença na vida de cada um.
Logo mais, ó Pai, cada um aqui vai estar se dirigindo aos seus afazeres, às suas ocupações, viagens, trabalho. E, ó Pai, nós não podemos sair daqui sem o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, conduza a nossa vida hoje, conduza os nossos passos, e que nós hoje, ó Pai, tenhamos uma força extra que é com o Senhor. E venhamos ter o Senhor na nossa vida, no nosso ser. E que, ó Pai, cada um aqui venha se encher do Teu Espírito Santo. Pai querido, nos ajuda a testemunhar do Senhor, nos ajuda, ó Pai, nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, nos nossos medos. E, ó Pai, faz um milagre na vida de cada um aqui. Eu, mais uma vez, te peço pelos pedidos, que o Senhor possa atendê-los conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Esteja, ó Pai, conosco, nos guiando, nos protegendo, e que, ó Pai, nenhum mal venha se fazer em nossa vida. Livra-nos das tentações, mas se elas vierem, ó Pai, que nós venhamos estar alicerçados, segurando a tua mão, segurando e seguindo firme rumo ao céu, Pai. Nos fortalece, nos guarda, nos livra e nos sustenta com a tua mão, em nome do Senhor Jesus. Amém.